Olá pessoal! Nessa aula de hoje nós vamos encerrar o módulo 4 com o capítulo chamado posto. Vamos estudar o posto de uma matriz. Bom, mas antes disso começamos com essa seguinte definição. Se há uma matriz M por N, então o conjunto de todas as combinações lineares das linhas da matriz A é chamado de espaço das linhas de A. Como notação, então, nós vamos chamar esse espaço de lim de A. Tá? Ele é um subespaço do Rn, já que nós estamos tomando o espaço das linhas, e a matriz é M por N, então nós temos N linhas, certo? E o espaço das linhas de A, observe que é igual ao espaço das colunas da matriz A transposta, certo? Então, vamos para um primeiro exemplo. Seja a matriz dada por essa matriz aqui, determine o espaço das linhas de A. Então, chamando de R1 aqui a primeira linha da matriz, R2 a segunda, R3 a terceira, e R4 a quarta. Nós temos que o espaço das linhas de A é simplesmente o espaço gerado pelos vetores R1, R2, R3 e R4, ok? Muito bem. Bom, temos um teorema então. Se duas matrizes A e B são linha equivalentes, então seus espaços das linhas são iguais. Se B estiver em forma escalonada, as linhas não nulas de B formam uma base para o espaço das linhas não nulas de A, assim como de B. Esse teorema faz bastante sentido, já que se A e B são linha equivalente, então significa que as linhas de B elas são nada mais do que combinações lineares das linhas de A e vice-versa. Tá? Então nós podemos, para procurar uma base, nós podemos olhar tanto para as linhas de A quanto para as linhas de B. Então, vejamos esse exemplo. Seja A matriz dada por, a mesma matriz do exemplo 1, encontre bases para o espaço linha de A, para o espaço coluna de A e para o espaço nulo de A. Então, vamos começar escalonando essa matriz. Temos o elemento pivô e temos que zerar todos os elementos abaixo do pivô. Então, eu vou começar trocando a linha 2 pela linha 2 menos a linha 1. Zero, 1 menos 2 dá menos 1, 2 menos 3 menos 1, 3 menos 4 menos 1. Aqui na linha 3, vou trocá-la pela linha 3, menos 3 vezes a linha 1. Então, aqui eu tenho 0, 2 menos 6, menos 4, 1 menos 9, menos 8, 2 menos 12, menos 10. E aqui na a linha 4, simplesmente de novo, trocar a linha 4 pela linha 4 menos a linha 1. Então, aqui dá 0, 3 menos 2, 1, 0 menos 3, menos 3, menos 1 menos 4, menos 5. Bom, vou copiar essa matriz para o próximo quadro. Bom, estou com a matriz copiada aqui, então vamos seguir escalonando. Temos que zerar esses dois elementos abaixo do elemento pivô menos 1, então vamos trocar a linha 3 pela linha 3 menos 4 vezes a linha 2. Então, aqui vai ficar 0, menos 8 mais 4, então menos 4, e menos 10 mais 4, menos 6. Já na linha 4, podemos trocá-la pela linha 4 mais a linha 1, Aí zeramos aqui, menos 3, menos 1, menos 4, e menos 5, menos 1, menos 6. Bom, essas duas últimas linhas são iguais, então eu vou somar uma com a outra, zerando então a última linha. Então, agora vamos procurar bases para o espaço das linhas de A, para o espaço das colunas de A e para o espaço nulo de A. Para o espaço das linhas, então, nós vamos perceber que a última linha é nula, certo?
como nós precisamos de vetores linearmente independentes para termos uma base, vamos ter que a base que gera o espaço das linhas de A, então, são as 3 primeiras linhas dessa matriz, tá? Então, vamos colocar aqui, base para espaço das linhas de A. Será o vetor 1, 2, 3, 4, o vetor 0, menos 1 e menos 1. Podia ter multiplicado por menos 1 aqui também, né? 0, 0, menos 4 e menos 6. Bom, encontramos uma base para o espaço das linhas de A. São 3 vetores que geram o espaço das linhas e são linearmente independentes. Para o espaço coluna, nós procuramos onde nós temos elementos pivô. Nós temos elementos pivô na primeira, na segunda e na terceira coluna de A. Mas para o espaço coluna nós temos que olhar, não é essa, nós temos que olhar para a matriz original. Então a matriz é essa aqui. Vamos olhar então para as 3 primeiras colunas da matriz, que são as colunas onde nós temos então o elemento pivô. Ok? Então vamos copiar essas 3 colunas. Ok, e para o espaço nulo, nós temos que encontrar que tipo de vetores satisfazem essa equação ax igual a 0. Né? Se nós olharmos então para essa matriz, como nós temos a 4ª linha toda nula, nós teremos 3 equações, que seriam da primeira linha, x1 mais 2x2 mais 3x3 mais 4x4 igual a 0, da segunda linha, menos x2, menos x3 e menos x4 igual a 0, e da terceira linha, menos 4x3, menos 6x4 igual a 0. Portanto, temos 3 equações e 4 incógnitas, logo nós teremos uma variável livre. Bom, já estou aqui com as equações nesse próximo quadro, então agora vamos isolar uma dessas variáveis. Eu vou isolar aqui o x3, então nós temos que menos 4x3 é igual a 6x4, e dividindo tudo por menos 4, nós temos que o x3 é igual a menos 6 de x4, ou seja, o x3 é menos 3 meios de x4. Vou substituir, então, o x3 na segunda equação. Então, aqui na segunda equação, nós temos menos x2 menos o x3, que eu já vou colocar aqui, é menos 3 meios de x4. Menos x4 é igual a 0. Então, nós temos menos x2 mais 3 meios de x4. Menos x4, que é a mesma coisa que menos 2 meios de x4, é igual a 0. 3 meios menos 2 meios dá 1 meio. Portanto, menos x2 é igual a menos 1 meio de x4, ou seja, o x2 é 1 meio de x4. Tá, então temos o x2. Agora, por último, o x1. Vou pegar a última equação. O x1 mais 2x2, então o x2 eu já vou botar como 1 meio de x4. Mais 3x3, então vai ficar mais 3 vezes menos 3 meios de x4. Aqui é x4. E mais 4x4. Esse 2 corta com esse 2, então aqui eu tenho x4 mais 4x4, dá 5x4. Ficamos, então, com essa equação. Aqui vai dar 10 meios menos 9 meios vezes x4. Portanto, vai dar 1 meio, então nós temos que x1 mais 1 meio de x4 é igual a 0. Logo, x1 é igual a menos 1 meio de x4. Nós tínhamos que o x2 é 1 meio de x4
e que o x3 é menos 3 meios de x4, certo? Então, nós ficamos que o vetor x que satisfaz a equação ax igual a 0 pode ser escrito da forma menos 1 meio e menos 3 meios vezes 1 x4. Portanto, uma base para o espaço nulo de A é igual ao conjunto do vetor menos 1 meio e menos 3 meios. Lembrando da aula passada, então, eu posso dizer que a dimensão do espaço nulo de A é 1. Já do espaço linha e do espaço coluna, como nós encontramos 3 vetores para a base, a dimensão do espaço é 3 dos dois. Bom, então, nós vamos para a seguinte definição. Nós vamos chamar o posto de A como a dimensão do espaço coluna de A, certo? Então, o posto de A é igual à dimensão do espaço coluna de A, tá? E aí nós temos esse teorema do posto. Diz o seguinte: as dimensões do espaço das colunas, ou seja, o posto de A, e do espaço das linhas de uma matriz A, M por N, são iguais, como nós vimos no exemplo anterior. Além disso, o posto de A é igual ao número de posições pivôs em A e satisfaz essa equação. O posto de A mais a dimensão do espaço nulo de A é igual a N, tá? Então, nesse exemplo 3, temos o seguinte. Sabendo que as matrizes A e B abaixo são linha equivalentes, determine o posto de A. Aqui era para ser a dimensão do espaço linha de A, tá mal aqui. E determine bases para o espaço coluna de A, para o espaço linha de A e para o espaço nulo de A, tá? Então, nós já temos aqui a matriz B, que é linha equivalente à matriz A, então nós vamos trabalhar com a matriz B, certo? Bom, vamos então primeiro determinar o posto de A. Então, quantas colunas pivôs nós temos? Nós temos uma coluna pivô aqui, outra aqui e outra aqui, certo? Aqui está o elemento pivô, esse e esse, né? Portanto, o posto de A é 3. Como nós vimos que a dimensão do espaço linha de A é igual ao posto de A, então eu já sei que a dimensão do espaço linha de A também é 3. Vamos determinar agora bases para o espaço coluna, para o espaço linha e para o espaço nulo de A. Então, para o espaço coluna, nós vamos procurar as colunas pivôs, então nós vimos que é essa e essa, ok? Então, base para o espaço coluna de A. Temos aqui a primeira coluna, a segunda coluna e a terceira. Ok? Já uma base para o espaço linha de A, como essa última linha ela é toda só de zeros, então nós temos aqui apenas essas 3 primeiras linhas que são linearmente independentes, portanto formam uma base para o espaço linha de A, tá? Então vamos pegar as 3 primeiras linhas da matriz B. Que, lembrando, né, são esses vetores, linhas são linhas equivalentes às linhas da matriz A. Então, eu posso pegar as da matriz B. Ok. Agora, falta apenas a base para o espaço nulo de A. Eu já sei qual vai ser a dimensão desse espaço. Como é que a gente sabe isso? Nós temos que a matriz A tem n igual a
5 colunas, certo? E o posto de A é 3. Se nós voltarmos no quadro anterior, temos que o posto de A, que é 3, mais a dimensão do espaço nulo de A é igual ao número de colunas da matriz, que é 5. Portanto, a dimensão do espaço nulo de A é igual a 2. Logo, nós vamos encontrar 2 vetores para a base do espaço nulo de A. Bom, para encontrarmos então a base do espaço nulo de A, nós temos que trabalhar com a equação AX igual a 0. Escalonando a matriz A, nós já sabemos que vamos obter a matriz B, que já está aqui, certo? Eu já coloquei a matriz B aqui. E a última coluna é o vetor nulo do lado direito. Tá? Bom, da terceira linha, nós temos que 5x5 é igual a 0. Portanto, o x5 é 0. Vou já deixar separado aqui. Da segunda linha, nós temos que 2x3 menos 3x4 mais 8x5 é 0. Como o x5 é 0, esse termo desaparece e vamos ficar com x3 igual a 3x4 sobre 2. Pronto. Agora falta apenas olharmos a primeira linha. Então, da primeira linha nós temos que x1 menos 3x2 mais 0x3 mais 5x4 menos 7x5 é 0. Então, x5 é 0, some. Temos, então, que o x1 é igual a 3x2 menos 5x4. Pronto. Portanto, o vetor x que está no espaço nulo da matriz A, ele pode ser escrito como o vetor, dado na primeira componente por 3x2 menos 5x4, na segunda x2, na terceira é o x3, que é 3 meios de x4, na quarta é o próprio x4 e na quinta é o x5, que é 0. Ok? Então, o vetor x pode ser escrito dessa maneira. Ou seja, temos x2 que multiplica o vetor 3, 1 e o resto tudo 0, mais x4, que multiplica menos 5, 0, 3 meios, 1 e 0. Ok, então o vetor x no que pertence ao espaço nulo da matriz A pode ser escrito dessa maneira. Portanto, uma base para o espaço nulo de A, ela é formada pelo conjunto desses 2 vetores aqui. Logo, escrevendo esses 2 vetores, esse é o conjunto que dá uma base para o espaço nulo de A. Ok? Então, vamos ao exemplo 4. Se há uma matriz 7 por 5, qual é o menor valor possível da dimensão do espaço nulo de A? Então, nós temos que essa matriz possui 5 colunas, n igual a 5. Né? Nós vimos pelo teorema que o posto de A mais a dimensão do espaço nulo de A é igual a n, ou seja, igual a 5. Logo, a dimensão do espaço nulo de A é 5 menos o posto de A. Qual vai ser o menor valor possível? O menor valor possível é quando o posto de A for o maior possível, né? Como nós temos uma matriz com 7 linhas e 5 colunas, o maior número de pivôs possível que nós teremos é 5, né? Então, o menor valor possível da dimensão nula
de A é quando o posto de A for igual a 5, ou seja, 0. Esse é o menor valor possível da dimensão do espaço nulo de A. Já se nós olharmos o item B, eu tenho que uma matriz é 5 por 7, ou seja, o N é igual a 7 colunas. Nesse caso, então, nós temos que a dimensão do espaço nulo de A é igual a 7 menos o posto de A. Qual vai ser o maior valor possível do posto de A? Agora nós temos 5 linhas e 7 colunas. De qualquer maneira, o maior valor possível do posto é 5. Então, isso aqui é maior ou igual a 7 menos 5, ou seja, 2. O menor valor possível da dimensão do espaço nulo de A é 2. Bom, para encerrarmos então, vocês já tinham visto o teorema da matriz inversível com esses primeiros itens que estão em branco, né? Vocês já tinham visto que todas as afirmações são equivalentes, né? Agora, então, nós estamos adicionando mais 6 itens. Então, nós adicionamos que as colunas de A, se A é inversível, as colunas de A formam uma base para Rn, certo? Isso é verdade porque nessa linha aqui de várias afirmações, nós temos que A tem N posições pivôs e nós sabemos, então, que isso significa que todas as colunas de A são Li e geram o Rn, portanto, formam uma base para o Rn. Por isso mesmo, o espaço coluna de A ele vai ser igual ao Rn e a dimensão do espaço coluna de A é N, ou seja, o posto de A é N. E nesse caso, então, nós temos que ter a dimensão do espaço nulo de A igual a 0 e o único elemento do espaço nulo é o 0. Tá? Então, adicionamos esses 6 itens aí ao teorema da matriz inversível. Ok? Muito obrigada!